Olá, muito boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, que é uma escola online de cibersegurança pessoal. E este aqui é um quadro novo aqui do CyberDef, que é o CyberDef Responde. Quadro onde eu respondo as dúvidas da minha audiência toda quinta-feira, às 8 da noite. E se você quiser saber como ter a sua dúvida respondida aqui neste quadro, fique até o final que eu te conto. Mas antes de começar, eu quero lembrar dos critérios para a sua pergunta ser respondida. Sim, porque eu sou muito metódico. E para que a minha resposta à sua pergunta seja a mais assertiva possível. Então, se a sua pergunta atender a esses critérios, maior será a chance dela ser respondida, ok? Vamos a elas. Só lembrando aqui. Critérios mínimos para eu responder a sua pergunta. E eu vou responder dúvidas que vocês deixaram aqui no canal. E no final eu vou reservar um tempo para responder dúvidas de vocês aqui no chat ao vivo. Exclusivo para quem estiver aqui ao vivo. Tá bom? Mas vamos lá. Se você seguir esses critérios aqui, maior será a chance da sua dúvida ser respondida. Que são ser sobre privacidade online e ou cibersegurança pessoal. Política? Não. Finanças? Não. Culinária? Muito menos. Tá bom? Então, se atente ao tema aqui do canal. Deve conter no máximo uma pergunta. Se colocar várias perguntas uma só, não vou ter como responder. Ter no máximo duas linhas. Se escrever uma bíblia também, eu não vou ler. Ser inteligível e sem abreviações. Se começar a escrever tudo errado, abreviar tudo, não vou entender nada. E também não vou te responder. Se eu não entendi a pergunta, como é que eu vou responder? E no idioma português, tá? Ó, começar aqui respondendo o Rafael MTT. O Rafael está perguntando o seguinte: o que podemos fazer para ter o máximo de privacidade possível em transações e custódia de Bitcoin? Olha, por que eu costumo receber aqui perguntas dessas aqui? Porque o CyberDef antes, alguns anos atrás, ali cerca de 4, 5 anos atrás, falava sobre Bitcoin. E sim, eu estudei a fundo Bitcoin, passei anos estudando Bitcoin. E, de fato, há estratégias, existem várias estratégias, na verdade, que umas podem funcionar funcionais e outras não. Mas tem sim uma estratégia completa de ofuscação de transações e custódia segura de Bitcoin. Só que, infelizmente, como se trata de um tema muito sensível, visto o atual cenário no Brasil, eu prefiro não falar sobre isso aqui dentro do CyberDef. Eu prefiro não comentar sobre esse assunto. Então eu compartilho isso apenas, eu compartilho essa estratégia de ofuscação e custódia segura de Bitcoin no meu treinamento completo de cibersegurança pessoal, que se chama SVD, tá? Mas existe sim uma estratégia onde você consegue ofuscar as transações de Bitcoin, torná-las mais privadas, né? Ofuscar de quem? Dos atacantes das suas ameaças, tá? Daí cabe a você listar quais são as suas ameaças. Quais são as ameaças aos seus bitcoins? Se for uma ameaça, e se for uma ameaça muito ameaçadora, você terá que usar essa estratégia, tá? Mas, infelizmente, eu só compartilho com os alunos lá do SVD por conta do que como eu já disse, né? Pelo motivo que eu já disse, né? Devido à sensibilidade deste tema, tá bom? Qual o melhor antivírus para Linux? Olha, vamos lá. Muita gente busca por antivírus no Linux. E geralmente são pessoas que acabaram de migrar do Windows para Linux. Tô certo? Ó, canal de cursos gratuitos. Pois é. Pensa no seguinte. O Windows, ele é utilizado, pelo menos aqui no Brasil, por mais de 90% das pessoas. Quem você acha que está mais seguro? Quem utiliza o Windows ou quem utiliza o Linux? Vamos lá, pensa um pouquinho. Se tem mais pessoas usando
Windows. E se tem lá da outra ponta um atacante, um hacker, um cybercriminoso querendo espalhar seu ataque, qual sistema ele vai escolher? Porque ele não pode fazer um malware, ele não pode fabricar um malware multiplataforma. Não é possível, não existe isso. Porque o malware que opera dentro do Windows, ele não consegue operar dentro do Linux, já que o sistema de partição do Windows é diferente do Linux. O Linux utiliza um formato de sistema de arquivo diferente. Então o modus operandi de um programa que roda dentro do Linux é diferente do Windows. E lembre-se, malware nada mais é do que um programa, é um software. Software malicioso, mas continua sendo software. E continua operando dentro das regras da computação. E continua operando dentro de um sistema. Logo, se esse sistema, entendendo que o malware ele só pode ser projetado para um único sistema, para qual sistema o atacante irá projetar este malware, este ataque? Se tem mais pessoas usando o Windows, obviamente que ele vai utilizar, que ele vai tomar como base o Windows. Obviamente é que ele vai direcionar seus ataques para o Windows. Tá? Por isso que você vê aí a maior parte dos ataques sendo direcionados ao Windows. E por que eu estou dizendo isso? Porque você chega num ponto em que é o seguinte: só o fato de você usar o Linux já o deixará mais seguro do que usar o Windows. Anderson, vou ter que migrar aqui do Windows? Não, não estou dizendo isso. É claro, se você quer ter o máximo de segurança possível, você vai ter que encontrar uma forma de migrar para o Linux, porque é só lá que você encontrará. É só no Linux que você encontrará o máximo de segurança possível para as suas atividades. O que não significa que você não pode melhorar o Windows. Sim, é possível, tá? Mas ainda assim, você estará no alvo. Você continuará sendo alvo da maior parte dos ataques online, da maior parte dos ataques direcionados, dos malwares que são fabricados online todo dia. Você continuará na mira dos cybercriminosos só pelo fato de usar o Windows. Então, uma vez que você migra para Linux, você já deixa de ser um alvo desses ataques. Primeiro ponto. Logo, aí vem a minha pergunta para você. Se você já se livrou de, vamos chutar aqui, 90% dos ataques. Eu já compartilhei aqui uma pesquisa que teve da AV-Test, que descobriu-se que 95% dos ataques eram direcionados, e provavelmente ainda são direcionados, ao Windows. Windows 10, Windows 11, por aí vai. Sabendo que, ao migrar para Linux, você já não será mais alvo desses ataques, será que você realmente precisa de antivírus no Linux? Será realmente que é necessário você usar um antivírus no Linux? Agora vamos supor que você ainda está se preocupando com os 5%, né? Desses 5% que sobra, certamente eles estão visando também usuários Linux. Então vamos lá. Vamos falar dos 5% então dos ataques que sobram, que são direcionados então para outras plataformas como o Linux. E aí? E aí você quer se proteger desses 5% aí, desses ataques. Olha, vou te falar. Se você é um usuário que domina as estratégias, de cibersegurança pessoal, você já é capaz de navegar com segurança no Linux, dispensando qualquer antivírus. Então, some-se o fato de que o Linux, pelo fato de não ser um Windows, não está na mira da maioria dos ataques online. E 2, o fato de você ser um usuário que domina as estratégias de cibersegurança pessoal, pronto. O antivírus é totalmente dispensável no Linux. Tá? Eu estou falando aqui das principais distribuições, das mais conhecidas. Tá? Até porque são centenas. Acho que chega a ser milhares, né? Mas assim, as conhecidas são poucas. São uma dezena no máximo. Então, qual é o melhor antivírus para o Linux? Eu colocaria aqui você. Você é o melhor antivírus para o Linux. Inclusive no Windows. Você é o seu melhor antivírus no Windows, porque mesmo que você instale
um antivírus no Windows, ele não vai te proteger de ataques mais sofisticados, ataques direcionados. Eu já trouxe vários exemplos, inclusive, convido você, aproveitando aqui, a assistir essa Cyberlive aqui, onde eu falo sobre antivírus, tá? Aqui, ó. Seu antivírus é realmente capaz de proteger a sua segurança? Descubra aqui. E aqui eu trago, né? Em uma live de 1 hora, eu sei que a maioria das pessoas não tem paciência para assistir um conteúdo tão denso como esse, mas se você assistir esse vídeo até o final, você vai chegar à conclusão de quais ataques seu antivírus não consegue cobrir, não consegue te proteger, e a partir daí você vai atacar todos eles. Você vai, digamos que, tapar os buracos deixados pelo seu antivírus. Assistindo essa Cyberlive aqui, tá bom? Porque primeiro você aprende quais são as coisas que o seu antivírus não consegue te proteger. Apenas tendo essa consciência, a partir disso, você encaminha para resolver esse problema. Tapar esses buracos deixados pelo seu antivírus. Porque sim, existem várias formas de ataque que o seu antivírus não consegue deter, infelizmente. Tá? Então, some-se a isso o fato de você já ter um sistema seguro. Nesse caso, antivírus para Linux acaba sendo algo totalmente dispensável, né? Ainda mais se você é um usuário que domina as estratégias de proteção aí no seu computador. Ok? E aí vem outra pergunta aqui, na mesma linha, né? Olá, Anderson. Gostaria de saber se tem alguma distribuição Linux com foco maior em segurança. Se sim, qual ou quais? Pois é, ô Bruno, eu vou reforçar aqui a resposta anterior. Se você utiliza o Linux, você já está mais seguro do que usuários que utilizam o Windows. Ponto. Ainda mais o Windows sem customizá-lo. Ou seja, a versão prontinha do Windows que você instala lá na sua máquina. Né? Tem estratégias para modificar o Windows, para torná-lo mais seguro. Tá? Mas o usuário não faz isso, né? Mesmo com o antivírus, ele está suscetível a ataques. Mesmo com o antivírus, ele está vulnerável. É isso que eu quero que fique claro aqui. Para você que usa Windows. Agora, para você que usa Windows. Agora, para você que usa Linux, como eu já disse, você está seguro só pelo fato de não usar o Windows, de usar Linux. E se você quer uma distribuição mais segura, olha, recomendo as principais, as mais conhecidas, que já foram testadas, que já estão no mercado aí, que já estão rodando há mais de uma década, porque se provaram pelo tempo. Que tem já uma comunidade extensa, já tem uma documentação, que já tem uma grande comunidade ali envolvida no projeto, já tem um time de pesquisadores já envolvido, né? Que tem uma documentação extensa também. Enfim, são distribuições mais conhecidas, que você pode buscar e instalá-las. Agora, existe sim algumas distribuições com segurança reforçada, né? Como por exemplo, Tails, Runix, Qubes. São distribuições Linux que elas são desenhadas, projetadas para uma navegação anônima e, portanto, mais segura, porque sem segurança não existe anonimato. Porque sem a segurança, o anonimato é quebrado. Então, essas distribuições, elas são focadas em o máximo de segurança possível. Só que, porém, elas vêm com alguns ônus. Quais são eles? São mais complicadas de se usar em comparação a outras distribuições e ainda mais em relação ao Windows. Comparado ao Windows, então, é um pouco complicada de usar. Em especial no início, você terá muito desconforto para entender como é que funciona. Se você tentar sozinho, inclusive, procurar por conta própria, você terá aí uma curva de aprendizado bem longa, bem extensa. São limitadas em aplicações, ou seja, você não vai conseguir rodar certas aplicações nessas distribuições, ou vai conseguir rodar, porém com limitações. Você vai ter dificuldades com atualizações, tá? Mais uma vez, se você não sabe lidar com pacotes, se você não sabe gerenciar pacotes de forma correta dentro dessa distribuição, e elas podem não ser compatíveis com qualquer computador. Então, a depender do seu computador, você não conseguirá rodar
a algumas dessas distribuições mais centradas na segurança, tá? Enfim, você deve avaliar se você está disposto a pagar esse ônus. Se você está disposto a pagar um ônus para obter o máximo de segurança possível nessas distribuições, beleza. Mas será que você realmente precisa deste alto nível de segurança? Talvez você não precisa, né? Talvez rodando o Windows ali customizado já seja o suficiente. Ou não. Ou você já sabe, já migrou para o Linux, beleza, mas está na dúvida. Tá tudo bem, já migrou para o Linux, já deu um baita passo, como eu respondi lá na pergunta anterior. Será que exige um alto grau de segurança com as atividades que você faz? Talvez exija. Talvez você pode criar um compartimento e dedicar essas atividades a essas distribuições, né? Pode fazer isso também. Para que você não perca tanta conveniência, para que você não seja restrito de fazer muitas das coisas que você consegue fazer hoje no Windows, né, de preferência, ou nas distribuições, ou na distribuição Linux aí, as principais que você utiliza hoje, tá? Então você tem que colocar numa balança, né? O tanto de conforto e conveniência que você está disposto a perder para obter tamanho grau de segurança, tá? Agora, se existe? Sim, existe, tá? O Linux é o sistema mais seguro que existe. Por quê? Porque ele é código aberto. Ele é total código aberto, total transparente. O que isso significa? Que qualquer atacante ele pode ir lá e ver o que está no código. E você pode achar que isso é ruim. Mas, Anderson, os cybercriminosos não vão saber lá como é que está implementada a segurança? Mas é daí que vem a segurança. Porque quanto mais os atacantes sabem, mais eles atacam. E quanto mais eles atacam, mais se corrige brechas de segurança, tornando a segurança do sistema cada vez melhor, tornando o sistema cada vez mais seguro. Isso acontece não só com sistemas, mas com aplicações de código aberto. Por isso que softwares de código aberto tendem a ser sempre mais seguros do que softwares de código proprietário, de código fechado, que você não consegue ver o que está por trás ali, que você não consegue ver o que está sendo implementado, como que está sendo implementado ali, né? Próximo aqui, ó. Qual é a melhor estratégia de proteção de dados para celular? Bom, pergunta aqui sobre smartphone. A melhor estratégia de proteção de dados para o seu smartphone se chama CMS. E se você quiser saber mais sobre essa estratégia, eu não vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar na jornada de cibersegurança pessoal. Então basta você tocar no primeiro link aqui na descrição daqui da live. Tem um link. Você vai lá, vai para uma página, deixa seu e-mail, se inscreve gratuitamente, que eu vou compartilhar com você de graça. Que eu vou compartilhar de graça com você essa estratégia na jornada de cibersegurança pessoal, que é um evento online e totalmente gratuito, que vai acontecer nos dias 29, 31 e 2 de fevereiro. No finalzinho de janeiro, entrando em fevereiro. E lá eu vou compartilhar com você, de graça, as estratégias para computador e smartphone. E essa estratégia em específico para smartphone, ok? Porque é só lá que eu compartilho isso, tá? O Patrick que perguntou isso, né? Aí ele fez uma outra pergunta. Meus parabéns. Não fez várias perguntas em uma só, entendeu aí o critério. Então tá aqui, tá sendo respondido, né, nesse episódio. Outra pergunta, Patrick, né? Como impedir rastreadores de anúncios no Android? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Como impedir ou inibir rastreadores no seu smartphone? Primeiro, você tem que ter... Primeiro, eu quero que você saiba de quais formas você é rastreado no seu smartphone. Porque as pessoas não têm ideia, né? A maioria das pessoas, a não ser quem acompanha aqui o CyberDef de perto, não tem ideia de como ele é rastreado no smartphone. Então vou trazer à luz aqui sobre isso. Vou abrir aqui, inclusive, a minha prancheta virtual para trazer essa luz para você. Ó, você é rastreado por várias organizações ao usar o seu smartphone Android. Sabe quais empresas são envolvidas no rastreio dentro do seu Android?
quais envolvidos aí no rastreio. Você é rastreado de ponta a ponta no seu smartphone. Ó, vou listar aqui os principais, tá? Que corresponde a 90% do rastreio ou 99% do rastreio aí dentro do Android. Vai depender do aparelho que você está usando. Ó, você é rastreado pela Google ou Apple, que é o quê? Que são as empresas que mantêm e desenvolvem o sistema. Bom, aqui eu coloquei Android, né? Mas no caso Apple é para iPhone. Ó, Google ou Apple. Por quê? São as empresas que mantêm e desenvolvem o sistema. Google desenvolve o Android e a Apple desenvolve o iOS. Então você estará sendo rastreado por essas empresas, as empresas que desenvolvem o sistema. Quem mais? Bom, você estará sendo rastreado, obviamente, pelo fabricante do aparelho. No caso do Android, é o quê? Samsung, Xiaomi, Motorola, LG. Né? E no caso do iPhone, é a Apple, né? O que mais? Os desenvolvedores dos aplicativos que são pré-carregados, instalados no seu aparelho. Sim, ali também contém rastreadores embutidos nesses aplicativos. Rastreadores a fim de quê? Anderson, primeiro, o que são rastreadores? Tá falando grego para mim. Rastreadores nada mais é do que uma tecnologia que visa coletar o máximo de dados possível sobre a sua interação, seja com o sistema, com o seu aparelho, né, com o sistema, ou com aplicações, para fins de publicidade ou não, ou para fins de saber, né, o que você faz dentro do sistema para melhorá-lo. Só que, na maioria das vezes, a desculpa é mesmo para publicidade. Para fins de publicidade, ou seja, vender esses dados, trocar esses dados com anunciantes em troca de dinheiro, tá? Monetizando em cima desses dados, ok? Para oferecer coisas gratuitas? Não! Você já pagou caro no seu aparelho. Quanto você pagou num Apple aí, por exemplo? Quantos milhares de reais você pagou? Não saiu de graça coisa nenhuma. Ou seja, você paga caro aí no smartphone, paga milhares de reais em um smartphone, né? Mesmo um smartphone de entrada está custando R$ 1.000, e você ainda tem que pagar com dados. Claro, desde que você mantenha o aparelho como está. Né? Uma vez que você não customiza, não segue uma estratégia para melhorar aí o seu aparelho e inibir esse tipo de coisa, sim, é o que vai acontecer. Você continua lá com o seu aparelho de fábrica, ele, por design, por padrão, ele vem de fábrica, projetado para coletar o máximo de dados sobre você. Por mais que você já tenha pagado aí uma bagatela nele, uma boa grana. Então você paga com dinheiro e depois ainda paga com dados durante todos os anos que você utiliza este aparelho. Então, é uma indústria bem lucrativa, que você paga para desenvolver o aparelho e as empresas ainda continuam lucrando em cima de você pelos anos que você continua usando aquele aparelho, né? Mas, só completando aqui, né? Os 4 tipos de terceiros que rastreiam você dentro do seu aparelho, as páginas na web, né? Quando você acessa pelo seu smartphone, né? Quando você acessa páginas na web através do seu smartphone, tá? Então, ó, esses aqui são os 4 tipos de rastreio, de rastreadores, né? Esses são os 4 tipos de terceiros que rastreiam você dentro do seu smartphone, tá? Bom, tendo isso em mente, você conclui o seguinte. Tendo isso em mente, você conclui que o que você precisa fazer então, é estancar o rastreio em 3 níveis no seu aparelho. Sim. Quais são esses níveis? A nível de sistema, correto? A nível de aplicação e a nível de navegador. Eu coloquei essa colinha aqui porque eu sou péssimo para digitar, demoro muito, sou muito ruim mesmo. Ainda mais com todo um aparato que eu tenho aqui, de audiovisual, fica até difícil. Um espaço bem curto, bem estreito.
Então é bem mais rápido, né? Só copia e cola. Então você precisa estancar o rastreio em 3 níveis no seu aparelho. A nível de sistema, aplicação e no navegador, enquanto você navega em páginas na internet. Então vamos lá destrinchar cada um aqui, para você já agora começar a estancar aí esse rastreio, impedir aí esse rastreio e coleta de dados no seu smartphone. Então vamos lá, a nível desse sistema, e aqui é para Android, tá? Porque infelizmente eu não tenho aqui um iPhone. Eu não vou pagar caro para mostrar, trazer coisas aqui de iPhone. Me desculpe aí os usuários de iPhone, tá? E não, você vai descobrir que não dá para fazer muita coisa dentro do iOS, porque é completamente enlatado. A Apple, ela cria um cercadinho de tal forma que você não tem a liberdade alguma de alterar e fazer qualquer customização dentro do aparelho. Não é à toa que ela é que mais lucra com anúncios. Sabia que além de mais caro o iPhone, é onde se coleta mais dados? É o lugar mais caro para anunciar, porque a Apple garante que os anúncios serão bem segmentados. Então você que tem iPhone, além de pagar caro, ainda não tem privacidade, né? Ainda é pior do que o Android em relação à privacidade. Né? Paga caro e ainda não tem privacidade. Mas vamos lá. O que você vai estancar aí no sistema se você usa Android, tá? Você vai agora aí nas configurações e vai procurar por coleta de dados e diagnóstico, tá? Você vai até as configurações desse sistema e desabilitar isso, coleta de dados e diagnóstico. Na verdade, quando você adquiriu o aparelho pela primeira vez, tinha a opção de você desativar isso assim que você iniciou o seu aparelho. Mas se você não se deu conta disso, se você não foi atento na tela de boas-vindas, você acabou habilitando isso aqui. E aí, meu amigo, depois é só procurar lá, vasculhar nas configurações para você encontrar isso aqui. Então pesquisa lá por coleta de dados, diagnóstico, dados, e aí você vai acabar descobrindo onde que está aí, escondido lá nas configurações. Essa opção aí. Aí, você vai fazer outra coisa também. Você vai procurar nas configurações também por busca avançada por Wi-Fi e Bluetooth e vai desabilitar essa coisa. E localização precisa. Por quê? Eles vão fazer uma varredura em volta para saber onde que você está e quais aparelhos estão à sua volta, através da conexão via Wi-Fi e Bluetooth. E localização precisa. É para saber onde que você está em tempo real, inclusive. Que aí, com esses dados, eles mostrarão para você, trarão para você anúncios em qualquer lugar que você for visitar na internet mais precisos, ou seja, anúncios com maior chance de converter, com maior chance de convencer você a arrancar dinheiro do seu bolso e fazer a compra desse produto, desse anunciante que anuncia aí que anuncia dentro da rede de anúncios no seu aparelho, seja da Google ou do próprio fabricante. Tá? Então, desabilitar isso aqui vai ajudar a estancar e muito, né, uma coleta de dados, a coleta de um dado muito importante para rastrear você e segmentar você com publicidade online, tá? Onde quer que você vá com o seu smartphone, onde quer que você esteja com o seu smartphone, dentro ou fora dele, porque veja, são informações do lado de fora do aparelho. Então, ó, aqui a coleta de dados dentro do aparelho, em relação a tudo que você faz lá dentro, em relação a tudo que você faz lá dentro do sistema. Aqui, ó, eles somam tudo isso, somam esses dados que eles coletaram dentro do sistema com os dados de fora, ou seja, seus hábitos fora do aparelho. Sim, seu aparelho tem bocas e ouvidos e sabem o que você faz do lado de fora, a não ser que você faça algo para impedir isso, né? Mas aqui você já vai começar. O que mais? Você vai procurar aí também o ID de anúncios, identificador exclusivo de anúncios. Você vai procurar nas configurações. Eu sei que você pode não encontrar isso apenas pesquisando, infelizmente. Eles escondem isso, dão outro nome, mas procura por anúncios ou IDs
ou ads, tá? ADS, lá nas configurações. E você vai remover este ID. Porque uma vez que você remove este ID, e esse ID está relacionado a anúncios do fabricante, a rastreio pelo fabricante do aparelho. Uma vez que você remove este ID, os anunciantes, que são donos de aplicativos, não terão como associar a coleta de dados que eles fazem sobre você, com as atividades que você realiza ali no aplicativo, a este ID. E se eles não têm o ID ao qual associar a atividade, eles não vão conseguir rastrear você ali, né, dentro do sistema. Ok? E no Android 13, ou superior, a Google adicionou mais um recursozinho ali, está bem escondido nas configurações, que se chama IA. Sim, seu Android agora vem carregado com uma inteligência artificial que coleta dados. Você está treinando a inteligência artificial da Google. Se você utiliza o Android 13, pode ir nas configurações, vai nas configurações, procura por privacidade, e lá no menu privacidade tem lá a opção de você desativar a coleta de dados pela IA, pela inteligência artificial da Google, que vem embarcada aí nas novas versões do Android 13 ou superior. E por fim, para completar aqui, você vai ir até as configurações da conta Google e vai restringir o histórico de localização, histórico de pesquisas, de buscas que você faz e ID de anúncio relacionado, associado à sua conta Google, tá? Similar aqui ao que você fez, só que para o fabricante do aparelho, tá? Anotou isso aí? Depois eu vou compartilhar isso aqui, ó, lá no grupo do Telegram. No grupo não, né? No canal exclusivo do Telegram, nosso canal oficial do Telegram. Vou compartilhar este conteúdo aqui lá no canal, exclusivamente no canal do Telegram. Você não sabe, não sei se eu disponibilizei aqui na descrição, hein? Senão eu vou compartilhar aqui no chat, tá? Copiar aqui e colar no chat. Pronto, tá aí. É só entrar e ele não vai ficar disponível depois, tá? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, aí é só procurar o link no conteúdo aqui do CyberDaf. Beleza? Então você, digamos que fechou a parte, né? Esse primeiro eixo aqui, ó, o primeiro nível, que é sistema. Então digamos que você, fazendo isso aqui, conteve o máximo de rastreio a nível desse sistema. Qual o próximo passo? Conter o rastreio a nível de aplicação. O que você vai fazer? Você vai restringir permissões abusivas dos aplicativos e acesso especial. Procura ali nas configurações por permissões, você vai restringir permissões para acessar câmera, microfone, em especial aplicativos que não precisam disso. A sua câmera precisa acessar a câmera e microfone? Sim. Mas será que a agenda precisa? Será que o teclado que você utiliza precisa? Eu acho que não, né? Um teclado que acessa câmera e microfone? Estranho, hein? Então, você vai procurando app por app e vai vendo se faz sentido ele ter acesso àquela permissão. Câmera acessar a localização? Aí já fica estranho, né? Câmera acessar a internet? Estranho, hein? E aí você vai restringindo permissões consideradas abusivas, intrusivas e acesso especial. O Android tem permissões de alto nível. E geralmente elas são concedidas a aplicativos pré-instalados no seu smartphone. Pois é. É o presentinho de grego que já vem ali dentro do seu aparelho. E cabe a você, um usuário consciente disso, ir lá e você mesmo garantir a sua privacidade. Porque esperar ela cair no colo não vai acontecer. Esperar que a Google vai deixar o seu aparelho bonitinho, privado e seguro, mais privado e seguro, melhorar a privacidade e a segurança do seu Android, não espere isso. Porque lembre-se, a Google e a Apple, as Big Techs, elas dão preferência à conveniência em detrimento da segurança. Lembre-se sempre disso. Elas sempre vão priorizar trazer mais conforto e conveniência a você, porque é isso que te mantém no cercadinho delas, que é isso que te mantém ali, preso à conveniência, do que segurança, porque a segurança não é conveniente. Lembre-se sempre disso, tá? Então você vai ter que ir lá e fazer isso, meu filho. Esperar cair no colo, vai ficar aí esperando. Até
Você é a próxima vítima de vazamento de dados, a roubo de dados, ataque hacker, ataques massivos, ataques direcionados. Você que sabe. Ou se não, segue aqui, restringe permissões, né, aqui relacionado a aplicativos. E ainda, você pode adicionar uma camada extra para conter aí essa coleta e rastreio de dados, que é bloquear o acesso à rede, que é bloquear o acesso à rede quando o aplicativo não estiver em uso. Então, quando o aplicativo não estiver em uso, ele ainda assim ele pode estar rodando em segundo plano, porque os aplicativos no Android, se eles declaram permissão para rodar em segundo plano, eles vão rodar em segundo plano. E por mais que você tenha fechado ele ali, ele continua funcionando nos bastidores. Se isso acontecer, você pode bloquear o acesso à rede. Acabou. Fechou o app, ele está bloqueado. Quer dizer, você vai precisar fazer isso, né? Vai precisar bloquear ele. Por exemplo, quando você desliga a tela, né? O aplicativo ele pode rodar em segundo plano. O que você pode fazer? Bloquear o acesso à rede quando você apaga a tela, quando você desliga a tela. E você consegue fazer isso, eu já expliquei aqui, já mencionei este aplicativo que é o NetGuard. Com o NetGuard você cria um firewall que te permite isso, permite restringir o acesso à rede a aplicações, aí, a aplicativos dentro do seu Android. Tá? E no aparelho em aparelhos da Apple, no iPhone, você pode usar ali o esqueci o nome agora do aplicativo. Lockdown. Você pode usar o Lockdown, tá? Que ele vai fazer a mesma função ali do NetGuard. Restringir o acesso à rede, tá? E falando em restringir, se você acredita que ainda assim esse aplicativo continua coletando dados para depois enviar para a internet quando você se conecta, porque o que pode acontecer? Ele pode continuar ali, rodando em segundo plano, e aí, da próxima vez que você se conectar à rede, ele vai transmitir esses dados. Aí isso pode acontecer de fato. Mesmo você bloqueando a rede, a não ser que você bloqueie a rede permanentemente, quando você volta a se conectar à rede, ele vai lá e transmite os dados que ele coletou sobre as suas atividades ali no aplicativo. Então, o que você faz? Procura aí no seu Android otimização de bateria. Otimizar bateria. Por quê? A otimização de bateria, ela restringe a execução em segundo plano. Você mata o processo. Você impede que o aplicativo rode em segundo plano. Basta pesquisar por otimizar bateria ou otimização de bateria. Claro, vai depender da versão do Android que você está usando e do aparelho que você está utilizando. Alguns fabricantes podem restringir esse recurso ou podem até mesmo esconder e removê-los, tá? Vai depender do fabricante. Fabricantes como a Xiaomi e Samsung personalizam demais o Android. E alguns aparelhos elas podem tirar, eliminar este recurso aqui. Ou a própria Google no futuro, né? Já que ela que mantém o sistema, certo? Então, isso aqui pode não valer daqui no futuro, tá? No futuro isso pode não valer caso a Google remova esse recurso. Claro, sempre tem formas de contornar isso. E só que não vai dar tempo de mostrar aqui formas de obter acesso a este recurso, a não ser que a Google elimine de vez do sistema, né? Eliminou de vez, aí não tem o que fazer. Aí você pode usar raiz, aí você tem que ir para soluções mais hardcore. Como instalar uma versão personalizada, uma versão customizada do Android, né? Só que isso aí já é um outro papo, tá? Que ela mantém, digamos, este recurso, a versão customizada, ou também conhecidas como custom ROMs, ok? Bom, e por fim, você vai atacar o terceiro nível, que é quando você acessa aí páginas na web. Então o que você vai fazer? Que é o navegador, né? Então você vai usar um navegador diferente aí do que você talvez esteja usando. Utilize navegadores baseados em Firefox, que tem proteções melhores de privacidade. Navegadores baseados em Firefox são melhores do ponto de vista de privacidade, tá? E bem customizados, bem configurados, também são melhores do ponto de vista de segurança. E claro, você pode melhorar isso. Você pode melhorar ainda mais. Você pode ainda melhorar fazendo uma customização, customizando este navegador
e restringindo permissões de páginas. Então o navegador ele tem algumas permissões que são as mesmas do sistema, tá? Uma vez que você restringe as permissões ao navegador, o navegador ele não pode transferir essa permissão para aplicativos, para as páginas. Então, por exemplo, uma vez que você restringiu ali o acesso à câmera ou microfone ao navegador, a página ela não terá acesso a essa permissão. Ela não poderá acessar nem câmera e nem microfone, tá? Então, uma vez que você faz isso aqui, ó, restringe permissões para o navegador, você já acaba abarcando aqui a parte de permissões para as páginas da web. Legal, né? Mas ainda assim, você pode fazer isso dentro do próprio navegador. Lá o navegador ele te oferece a opção de você restringir permissões de páginas lá dentro, né? Lá nas configurações. Uma vez que você sabe customizar, uma vez que você encontra e sabe do que se trata, né? Então, mudou de navegador, instalou um navegador focado em privacidade. Customizou ele para mais privacidade e segurança também. Qual é o próximo passo? Você pode ir além, que é instalar. Que é instalar aí o uBlock Orange. Anderson, esse plugin aí, essa extensão, não funciona apenas para computador? Não funciona apenas em navegador? Não! Funciona da mesma forma em smartphones também, tá? Então você instala aí essa extensão, que é a única que eu recomendo, tá? O uBlock Orange, e configura ela para bloquear domínios de terceiros ao carregar as páginas. Ao fazer isso, você estará protegido no seu navegador. E ao fazer isso aqui, você estará protegido a nível de aplicação e aqui a nível de sistema, tá? Seguindo esses 3 níveis aqui, você terá estancado aí uma coleta insana de dados. E aí sim, aí você terá o Patrick. Aí você terá conseguido isso. Impedir rastreadores de anúncios dentro do seu Android. Próxima pergunta aqui, ó. Gostaria de saber o quão confiável é a biometria na proteção de aplicações como bancos e apps. Li uma matéria que pode ser facilmente burlado. Bom, ele quer saber, no caso, o Thales Narciso, ele quer saber se usar a biometria para desbloquear, né, para proteger, bloquear ou desbloquear aplicações dentro do sistema, como aplicativos de banco e outros apps, é seguro. Bom, vamos lá. Biometria. Biometria é um recurso de bloqueio, é um recurso de proteção, né? É uma forma de autenticação muito conveniente. Por quê? Digitar cansa, né? Dá trabalho, né? Digitar a senha, você tem que demorar ali, digitar. E se você for eu, péssimo para digitar, meu dedo é grande, o teclado é pequenininho, aí acabo digitando tudo errado. É tão inconveniente digitar a senha, né? Então é mais fácil encostar o dedão, né? Mais fácil ir lá e meter o dedão e desbloquear, né? Mas lembre-se, tudo aquilo que é conveniente tende a ser, isso mesmo, inseguro. A mesma facilidade que você tem em pegar e meter o dedo aqui, ó. Eu não estou conseguindo mostrar. Meter o dedo aqui, ó, para desbloquear o seu smartphone, outra pessoa pode pegar você desprevenido, talvez bêbado, ou talvez dormindo mesmo. Uma pessoa pega o seu dedinho, pega lá o seu dedinho e twin, e desbloqueia o seu smartphone, depois entra lá no sistema e desbloqueia os aplicativos. E desbloqueia os aplicativos também. Então, a mesma facilidade que você tem, o atacante também terá. É isso que você tem que ter em mente. Quando você busca por mais conveniência para você, você está dizendo o seguinte: olha, eu não quero ficar criando etapas de segurança. Eu quero algo mais fácil e simples possível para poder agilizar meu dia a dia. E você está certo. E eu concordo com você, você tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia. Você tem muitos afazeres aí. Eu entendo. É desconfortável, você perde tempo desbloqueando ali o seu aparelho. Mas é justamente esses segundos que você perde que vai garantir a sua segurança, que vai proteger o seu aparelho, que vai proteger suas senhas, suas contas, seus aplicativos. O tempo que você perde digitando é o tempo elevado à enésima potência que o atacante terá que descobrir.
para desbloquear o seu aparelho. Ao passo que o seu dedão, ele pode obrigar você a encostar o dedo, ou ele pode, você dormindo, pegar lá seu dedo e desbloquear o seu aparelho. Então, dito isso, qual a resposta aqui? O quão é confiável a biometria? Acho que eu já respondi, né? Enfim, sobrou 10 minutos aqui no final e eu vou responder algumas perguntas aqui que vocês deixaram no chat ao vivo. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui legal para eu responder. Ó, já vi que algumas perguntas eu já respondi aqui durante essa live, né? Pergunta do Ariba: tem algum aplicativo para bloquear rastreadores e anúncios no celular? Para navegador, tem o iBlock Orange. Para o aparelho num todo, você pode usar o NetGuard, tá? Bloqueando a rede, né? Impedindo que eles enviem dados para a rede. Vamos lá, vou escolher aqui uma pergunta que é de duas pessoas, na verdade. Então vou matar duas coisas com uma cajadada só. Pode indicar um autenticador de 2 etapas que não seja DBTeX? E essa é a pergunta do Thales. E o Moveu também perguntou, ó, queria saber também um 2FA open source. Pode usar o Aegis, tá? Aegis, vou escrever aqui no chat. Pergunta importante aqui. Pergunta muito boa do Ramon. Ramon está perguntando: se eu desativar minha localização, como eu faço para rastrear meu celular quando ele for roubado? Ramon, é o seguinte. Se o seu aparelho for roubado, não há nada que você possa fazer. Primeira coisa. O bandido não vai te devolver. Se abusar, o bandido, ele vai raspar tudo que tem ali e você não vai poder fazer nada. Se for um bandido profissional, primeira coisa que ele vai fazer é ir lá e colocar o seu aparelho dentro de uma Faraday Bag, por exemplo. Ou ir lá, plugar um cabo USB no seu aparelho e rapidamente fazer uma extração lógica de dados do seu aparelho. Primeira coisa, tá? Mas vamos supor que você ainda tenha um pingo de esperança. Vamos supor que você tenha dado sorte de o ladrão que roubou o seu aparelho é um completo incompetente. Vai deixar o seu celular ligado, vai levar para casa. Aí sim você vai ter tempo de conseguir remotamente controlar o seu aparelho. Veja, qual é o bônus que você terá para fazer isso? Em relação ao ônus que você terá ao ativar esse recurso. Vou te contar do bônus. O bônus é você, talvez, contando com a sorte do bandido manter o seu celular ligado e com a internet, porque ele pode deslizar aqui a tela e desconectar da internet. Ele pode fazer isso mesmo com o aparelho bloqueado, ele pode desconectar o seu aparelho da internet. Então, contando com a sorte que o bandido não é lá tão inteligente, você vai conseguir no máximo, talvez, redefinir o seu aparelho para condições de fábrica. No máximo. Ao passo, né, isso aqui é o bônus, tá? Isso aqui pode ser que te ajude, tá? Pode ser que ajude você a remover ali os dados que você salvou de aplicativos, contas salvas. Beleza. Só que é uma chance muito, muito pequena. Ao passo que você vai ter o ônus de ter toda a sua localização em tempo real, o dia inteiro. Tudo isso sendo coletado em tempo real e associado aos seus hábitos e gostos dentro e fora do seu aparelho. Ou seja, foi na esquina comprar pão. Tá lá a Google coletando. Ah, ele foi comprar pão agora. Ele foi ali no cinema. Qual aparelho que está próximo dele? Ah, fulana. Será que eles estão namorando? Por quê? Através do Wi-Fi e através da localização que você ativou, eles conseguem utilizar um recurso de reconhecimento de aparelhos em volta do seu aparelho. Entendeu onde eu quero chegar? Você estará sendo vigiado e rastreado 24 horas por dia enquanto seu aparelho estiver ligado em tempo real. Será que vale a pena você ter esse quase improvável bônus pagando com todos esses ônus? Será que vale a pena você entregar de bandeja a sua privacidade para ter uma pequenina chance de talvez deletar o seu aparelho, fazer algum tipo de controle remoto?
Porque o aparelho você não vai ter de volta. Já sabe, né? Porque o aparelho você não vai ter de volta. Você vai ter que colocar na balança. Se você acredita que isso vai valer a pena, beleza. Até que um dia, quem sabe, você for roubado, contar com a sorte disso poder te ajudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deu tempo. É isso. Respondo então no próximo episódio do CyberDef Responde, tá? Que acontece toda quinta-feira às 20 horas.